Oi, meus amores! Olá, como é que vocês estão? Aqui, professora Elaine, para quem não me conhece, estiver acompanhando a aula com vocês. Vamos continuar com a matéria? Nós já falamos sobre orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais, e hoje vamos falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Primeira coisa é, professora, por que esse conteúdo? Qual é a importância disso? Galera, a gente pensa lá no vestibular, né? Está no terceiro ano. Essa confusão toda, a gente não pode perder o foco. E aí, vocês vão ter norma culta em redação. Redação tem um peso gigante na sua aprovação, certo? E aí você precisa saber pontuar. Ora, para expressar uma ideia por escrito, você precisa saber pontuar. Porque quando você está falando, você tem as pausas naturais, tem os cacos, tem as expressões, inclusive, pessoalmente. Mas, quando você escreve, você precisa da pontuação. E pontuação não é só pausa, é regra. Então, quando a gente tem nas orações adverbiais, né, a oração adverbial deslocada, você precisa de vírgula. Se você erra 2 vírgulas na sua prova, na sua redação, você já perde 40 pontos em norma culta. Então, preste atenção, tá? As orações adjetivas, elas também têm uma pontuação, dependendo do sentido. E é muito importante que você saiba, porque a depender dessa vírgula, você muda o sentido da frase. Então, vejam só. Os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. Se você quer dar a ideia de que todos os ocupantes do avião foram resgatados com vida, o que você tem de fazer? Os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. Não é isso? Então, você vai ter que colocar uma vírgula aqui, ó. Os ocupantes do avião, vírgula, que foram resgatados com vida, vírgula, passam bem. Por quê? Porque todos eles passam bem. Todos eles foram resgatados com vida. Agora, se a sua ideia não é dizer isso, é dizer que os que foram resgatados com vida, apenas esses passam bem, ou seja, nem todo mundo foi resgatado com vida. Alguns morreram. E aí você quer dizer que os ocupantes do avião que foram resgatados com vida, esses passam bem. Então você não pode ter vírgula. Entende? Então, se você pontuar ou deixar de pontuar, você está mudando o sentido do que você quer dizer. Então, é importante, meus amores, vocês diferenciarem as orações adjetivas. Nós temos 2 tipos, a restritiva e a explicativa. Restritiva porque restringe, limita, e a explicativa porque aumenta o significado, né? Dá uma informação a mais, a gente vai falar já já. Agora, por que adjetiva? A gente já viu orações substantivas porque ocupam o lugar de um substantivo, tem valor de substantivo. Orações adverbiais porque ocupam o lugar de um advérbio, tem valor de advérbio. Orações adjetivas porque tem valor de adjetivo. Então, vejam só, as pessoas solidárias vivem mais felizes. Solidárias é um adjetivo, está qualificando e caracterizando pessoas. Certo? Eu vou transformar esse adjetivo em oração adjetiva. O que é isso? É utilizar um trecho com verbo, mas vai ter o mesmo valor. Olha só, as pessoas que são solidárias, agora tem um verbo aqui, ó. Ou as pessoas que praticam a solidariedade. Percebe? Eu tenho verbo, então eu transformei um adjetivo numa oração adjetiva. Vivem mais felizes. Entende isso? Professora, mas se só o adjetivo resolve, por que a oração? Olha, a gente tem em redação de variar, é verdade? Então você pode, muitas vezes, por coesão, utilizar adjetivos. Em outros momentos, você pode transformar em orações. Se você só utilizar orações desenvolvidas, você corre o risco de ter um probleminha na sua redação, que é o queísmo.
Toda hora um que. Quando você lê o seu texto, você percebe que tem muito que? Peraí, vamos mudar isso aqui. Vamos transformar essa oração adjetiva num adjetivo? Vocês têm vocabulário para isso? Vocês leem muito por quê? Vocês escutam músicas variadas, não só, né, aquelas do gostinho, da moda, mas vocês escutam MPB, músicas, né, mais eruditas, para quê? Você tem vocabulário, meu amor? Você lê muito, não é isso? Você lê jornal, você escuta pessoas falando o tempo todo, você dá valor a tudo isso, não é verdade? Pelo menos eu espero, né? Que você esteja se preparando para o teu vestibular, e não só para o vestibular, mas para a vida, né? Para ser uma pessoa culta, né? E, enfim, que sabe utilizar a linguagem e todo o seu léxico. Muito bem. Então, se você repetir muito, esse que vai entrar no queísmo. Se você muitas vezes usa gerúndio demais, como uma oração reduzida, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você vai cair no gerundismo. Então, galera, a gente precisa variar. E para variar, a gente precisa entender essas nuances e a gente precisa também saber pontuar. Entende isso? Então, para se expressar, é importante você conhecer as orações adjetivas, sim. Tá certo? Muito bem. Falamos desse valor de adjetivo. Agora, qual a diferença entre elas? Nós temos dois tipos. Oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos olhar para cá? Olha, eu estou falando sobre os vulcões. Tá certo? Então, vamos considerar que isso aqui, ó, seja o grupo de vulcões. Eu estou falando sobre todos eles embaixo. Todos os vulcões aterrorizam e encantam. Eles são fenômenos da natureza, percebe? Então, eu estou falando de todos eles. Eu estou dando apenas uma explicação. Quando eu explico, eu preciso isolar essa oração adjetiva explicativa por vírgulas. Agora, se eu vou restringir, eu vou só colocar uma parte desses vulcões. Aqui, peraí, eita letra, pode balançar. Esse aqui é o grupo de vulcões. Mas você quer falar só sobre um grupo deles, uma parte deles. Os vulcões que estão em erupção. Você limitou, você restringiu. Então aqui, ó, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque eu restringi, eu especifiquei, entende? Então eu não uso vírgula, porque os vulcões que estão em erupção aterrorizam e encantam. Os outros não. Esses aterrorizam e encantam. Deu para entender a diferença? Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as reduzidas e as desenvolvidas. Vou mudar o quadro, tá bom? Espera aí. Bom, voltamos então agora com algumas explicações, tá? Continuando a falar sobre as orações subordinadas adjetivas, como eu mencionei, nós temos orações que podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Isso também é variar o vocabulário e a linguagem. Numa redação, na hora que você está escrevendo, até para evitar eco, né? Que é um vício de linguagem, caramba. Então, vejam. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Né? Está se referindo a aluno, especificando o aluno. Muito bem. E aí, eu posso substituir esta oração desenvolvida por uma reduzida. O que é uma oração reduzida? A oração reduzida é aquela que não tem conjunção e apresenta o verbo em uma das suas formas nominais. Gerúndio, particípio ou infinitivo. Aqui no caso, eu tenho um verbo no infinitivo. Olha a desinência de infinitivo aqui, ó, o R. Percebe? Então, eu tenho aqui uma oração desenvolvida, eu vou chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui embaixo eu vou chamar de oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo, porque eu não tenho conjunção e eu tenho verbo na forma nominal infinitivo, usando aqui a desinência, tá vendo? Deu para entender a diferença entre oração desenvolvida e reduzida? Então, a oração desenvolvida é aquela que vai fazer uso de um pronome relativo para introduzir essa oração. Então, a gente tem
As orações substantivas, a gente tem as orações substantivas sendo introduzidas por uma conjunção integrante. A gente tem nas orações adverbiais, né, conjunções adverbiais para introduzir essa oração. Nas orações adjetivas, o que a gente vai ter para introduzi-las é o pronome relativo. Então, preciso que vocês estudem um pouco sobre pronomes relativos. Volta, dá uma pesquisada. Quais são os pronomes relativos? Que, quem, qual, cujo, onde. Esses pronomes, inclusive, vão ter uma função sintática, que é a função sintática do pronome relativo, um outro conteúdo que a gente vai abordar. Vejam, vou falar aqui embaixo. As crianças, isso aqui, gente, está entre aspas, porque foi uma redação que eu recebi, não foi de vocês, mas essa redação tinha essa frase e eu vou sinalizar para vocês a importância, tá? Peguei como exemplo, não quer dizer que eu concorde com a ideia. Foi uma frase utilizada pelo aluno. As crianças que seus pais bebem tendem a beber também. Olha só, essa construção, né, vai perder ali por coesão, porque ele quer dizer, né, que essas crianças têm pais que bebem. E por conta disso, elas tendem a beber também. Então, só que ele não soube como expressar. Então, ele colocou simplesmente um pronome relativo aqui, mas construiu a frase de forma inadequada. Aí a gente muda. Eu pedi para ele reescrever. Eu falei assim, olha só, reescreve esse período aqui, porque ele está confuso, não é assim não. Fala lá, tenta falar de outra forma. Aí ele voltou. As crianças que têm pais que bebem, tendem a beber também. Agora tá legal. Só que ele utilizou dois queis. Lembra do queísmo que eu falei ainda há pouco? Então, não tem necessidade. As crianças que têm pais que bebem, eu tenho duas orações adjetivas aqui. Então, ele poderia ter dito as crianças cujos pais bebem, porque são os pais da criança. Da criança. Então, a gente pode utilizar o pronome relativo cujo, que ninguém quase utiliza. Então, se você na sua redação, meu amor, você utiliza o pronome relativo cujo com sabedoria, o corretor, eu, por exemplo, vou dizer assim, nossa, esse menino sabe utilizar cujo, que bacana. Está variando no seu vocabulário, ponto para você, meu amor. Então, você precisa saber como utilizar o pronome relativo. Tá certo? Então, entendam, oração desenvolvida adjetiva é introduzida por um pronome relativo. Esse pronome relativo, ele se refere, por isso ele é relativo, à palavra anterior, ou seja, ao seu antecedente. Tá? Vamos voltar aqui a essa primeira frase para a gente entender. Eu posso partir essa frase aqui em duas. Eu vou dizer assim, ele foi o primeiro aluno. O aluno se apresentou. Percebe? Então, esse que aqui, ele pode ser substituído pelo termo antecedente. Assim, a gente descobre que esse que pode ser um monte de coisa, né? Ele é um pronome relativo, porque eu posso substituir pela palavra anterior. Então, veja, ele foi o primeiro aluno. O aluno se apresentou. Percebeu? Então, esse que é um pronome relativo. Isso é uma dica, inclusive, para você classificar a oração adjetiva, né? Agora, quando fala em função sintática, aí você vai transformar, olha, o aluno se apresentou. Repara a letra não, que eu tô toda torta, hein? O aluno se apresentou. Eu vou classificar o aluno. Ele se apresentou, não é isso? Então, ele é o sujeito. Então, qual é a função sintática desse pronome relativo aqui? Sujeito. Tá bom? Então, são várias questões aqui nesse conteúdo. O valor da oração adjetiva, a pluralidade de formas de expressão que você tem, o uso da pontuação para evitar eco, olha quanta coisa. E também para você classificar e entender sobre quem a gente está falando. Por isso também é muito importante que você preste atenção na regência. Regência é outro assunto mega importante em norma culta. Por quê? Porque você vai perder pontos se você não utiliza a regência correta. Se você não utiliza a preposição antes do pronome relativo. Um dos maiores índices de erro de norma culta no vestibular é a falta de preposição antes de pronome relativo. Então, a gente tem aqui, olha, a gente fala assim, ó,
E o biscoito, esse é o biscoito que eu mais gosto. Adoro esse biscoito. Esse é o biscoito que eu mais gosto. O coleguinha tá comendo, você tá de olho naquele biscoito, aí você fala assim, tá errado. Segundo a gramática normativa, tá errado. Por quê? Olha só, o biscoito, nessa frase aqui, ó, o biscoito acabou. A primeira oração é, o biscoito acabou. Agora, que biscoito? Né? É o que eu mais gosto. Então, eu tenho aqui, olha, se eu for substituir esse que, eu gosto mais do biscoito. Percebe? Então, eu tenho de colocar a regência desse verbo gostar. Eu gosto de quê? Não é do biscoito? Então, eu preciso colocar a regência do verbo desta oração adjetiva. Se o verbo gostar pede preposição de, quem gosta, gosta de algo, eu preciso colocar esse de antes. Então, eu não posso dizer o biscoito que mais gosto acabou. Não. Se eu vou monitorar minha linguagem, se eu estou fazendo uma redação no vestibular e eu quero acertar a regência, eu vou ter de falar o biscoito de que mais gosto acabou. Deu para entender? Então, galera, são vários assuntos nas orações adjetivas. Regência antes do pronome relativo, função sintática do pronome relativo, a diferença entre orações desenvolvidas e reduzidas e a diferença entre orações restritivas e explicativas, porque é mudança de sentido. Então, a oração restritiva restringe o sentido do termo antecedente. A oração adjetiva explicativa complementa o sentido do termo antecedente. Eu vou mandar isso tudo em material para vocês poderem acompanhar melhor. Qualquer dúvida? Eis-me aqui, sempre para você. Tá bom? Um beijo com saudade. Fiquem com Deus, cuidem-se. Deus os abençoe.